O doutor Leandro Teles, sobre esse estresse agudo. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo bom, Bem-vindo. Bem você. Tudo bom? Agora, como saber que a pessoa é estressada ou que ela está num momento de estresse agudo? O que difere uma situação de outra? Existem vários tipos de estresse. Tem o estresse natural da vida cotidiana, tem o estresse crônico, onde a pessoa é exposta a doses excessivas durante um longo período de tempo. Agora, tem isso que a gente vai falar hoje, que é o estresse agudo, pontual. Quando a pessoa passa por uma situação extrema. Por exemplo, tipo um assalto, uma violência sexual, um acidente de carro, uma tragédia, uma catástrofe natural. Então ela passa, libera adrenalina e cortisol naquela hora, fica desesperada, em pânico, né? Se sente realmente impotente, frustrada. E aí algumas pessoas superam bem isso. Passa alguns minutos, a horas, a pessoa já está calma. bem. Agora tem pessoas, até 1/5 da população, e é bastante, 1 a cada 5 acaba evoluindo com sintomas, que a gente chama de estado de choque, né? A pessoa fica semanas, o diagnóstico ele é Aquela válido até sensação? 4 semanas. Ele fica com uma esquiva, com medo de fazer as coisas que façam ele rememoriar, né? Reviver situações relacionadas ao trauma. Ele pode se sentir fora do corpo, ou como se estivesse numa realidade alternativa, num sonho. Pode ter muito fenômeno de ansiedade. O estresse passou. A sensação fica na pessoa. Então, agora por que 1/5 da população tem isso? Quer dizer, se a gente enfrenta a situação, por exemplo, foi assaltado na rua, sei lá, Pamplona, chutando. É bem Se possível, você não aliás, passa, né? Porque é uma violência qualquer lugar urbana aqui em São hoje Paulo. em dia. Se você deixa de passar na rua Pamplona, você não fica com aquilo na cabeça? Ah, se eu passar, eu posso ser assaltada de novo? Você alimenta, o seu medo. Então, sempre que você se esquiva, você alimenta e dá um pontinho para o seu inimigo. Mas a pessoa não faz isso de propósito. Ela acaba se esquivando porque ela não consegue lidar com o pensamento envolvido naquele estresse. Então, esse é um dos sintomas clássicos do transtorno do estresse agudo. Aí a pessoa fala assim, mas será que é comum? É muito comum, porque tem trabalhos que mostram que 40% a 50% dos moradores de metrópoles passam por situações extremas. Então, metade da população praticamente vai passar durante a vida ou por um assalto, ou por um acidente de carro, ou por uma tragédia familiar. Pode ser que você vivenciou ou você foi exposto. Por isso que eu, às vezes, fico um pouco com receio daqueles programas, às vezes, sensacionalistas, que colocam com cores vivas. Às vezes, eventos que não são tão comuns, mas como está todo dia na nossa casa isso, às vezes comum, você fala, nossa, então você cria uma certa fobia, um medo excessivo de algo que pode acontecer. E com isso você deixa de viver. Porque se você falar assim, tudo bem, eu fui assaltado, vou tomar mais cuidado. Legal. Agora, não vou andar mais na Pamplona? Não, gente, quanta coisa legal que tem na Pamplona, né? Verdade. Quem conhece a Pamplona? Então, na verdade, a sua esquiva tem que ser proporcional. Você não pode ser dominado pelo receio, né? Você tem que dominar a situação. Dominar a situação. Temos mitos e verdades? Vamos ver o primeiro deles, qual é? Olha, as pessoas lidam com o estresse intenso de formas muito semelhantes. É verdade? Aqui é mito, né? Mito? Na verdade, cada um lida de um jeito. Existem proporções. Por isso que é difícil você julgar o outro com o seu aspecto. Então, assim, lógico que tem estressores que são mais fortes e mais leves. Por exemplo, violência sexual é um estressor muito intenso. 60% acaba sofrendo problemas psicológicos das vítimas, né? Agora, importa muito quem é a pessoa. Tem pessoa que é resistente, tem quem não é. A gente chama isso de resiliência. Essa palavrinha resiliência, ela é roubada da física. Resiliente é um material que é capaz de suportar a pressão e depois ele volta ao seu estado anterior. Por exemplo, a mola, ela é muito resiliente. Você pressiona, ela se modifica depois ela retorna. E depois parece que ela ganha energia dessa pressão e devolve ao ambiente. As pessoas que são resilientes, elas suportam a pressão. Não que elas são reativas. Elas se transformam, elas vivem sim, mas logo depois elas voltam ao normal. Mas isso é uma característica de personalidade? De personalidade, depende de genética. Então tem famílias que têm isso melhor e pior, mas também depende de criação. Se a pessoa às vezes foi muito superprotegida, ela é menos resiliente. As pessoas que sofreram muito também são menos resilientes. Por isso que os extremos são ruins, né? A gente pensa toda hora nisso, né? O meu filho, o que eu faço? Eu protejo demais e ele fica fraco, ou eu exponho demais e ele fica lesado, ele fica... Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Tem que ter equilíbrio, porque as pessoas têm que ser capazes de superar as suas dificuldades. Por isso, às vezes, eu temo. Às vezes, ao menor sinal de dificuldade, a pessoa já busca um medicamento. Às vezes, não. Às vezes, o sofrimento, ele faz parte. Por exemplo, a perda de um ente querido. Todo mundo vai passar Tem por que isso. passar pelo luto, pela perda. Divórcio, tem uma questão do ajuste. Por isso que toda doença psiquiátrica exige um tempo
né, de persistência do sintoma para você realmente dar o diagnóstico ou dar um medicamento. Mas esse tempo é variável de pessoa para pessoa também? Varia de pessoa para pessoa, varia com a intensidade do sintoma. Se o sintoma é muito grave, tem que medicar antes. Se o trauma é muito evidente, por exemplo, pós-guerra, por exemplo, pessoas que passaram por situações, por exemplo, sequestro, onde ficaram num cativeiro, às vezes vendados. Isso é uma situação traumática para qualquer um. Todo mundo tem um limiar, mas tem estressores que são para todo mundo. Agora, tem alguns, por exemplo, assalto. Alguns lidam bem. Outros ficam desesperados porque alguém precisa bater uma carteira ou apontou uma arma. Então, depende da pessoa. Depende do histórico de vida, até da fase da vida. Parece que a gente tem fase que a gente está mais sentido, que a gente está mais sensível. Vulnerável, né? E tem fase que a nossa resiliência ganha força. Fato é que a resiliência é boa. Vivenciar, mas se energizar com isso e voltar melhor. E voltar ao que você era antes. Né? É o efeito da mola. Ao contrário, por exemplo, do papel, que você amassa e não volta nunca mais. Acabou, né? Então, aceitou, mas ficou modificado. Ou quando você quebra uma porcelana, por exemplo, você cola, mas fica sequela. E a violência urbana, moral, física, psíquica, ela leva a sequelas psíquicas. A gente tem algumas perguntas de telespectadores. Vamos ver a primeira delas? Olha, é da Paloma Silva de Jarinu. Faz pouco tempo que minha mãe sofreu com um assalto à mão armada e desde então ela só quer ficar em casa, deitada e tem muito medo de tudo. Como devo agir para ajudá-la a evoluir e superar o trauma? Então, Paloma, a pergunta obviamente é excelente, deve ser a pergunta de muita gente que está em casa com alguma situação parecida com a sua. Na verdade, não tem uma fórmula, obviamente, secreta, nem uma forma de bolo. Aqui a gente tem vários sintomas de um transtorno do estresse agudo. A pessoa, olha, só fica em casa, só fica deitada, né? Então ela já... Isso é uma coisa interessante. Quando a pessoa passa por um estresse agudo, ela pode ficar um pouco anestesiada emocionalmente para coisas que não se relacionam àquele estresse. Ela fica hipervigil, com uma atenção elevada ao estresse e passa a esquecer o resto. Então ela se abandona. E ela tem medo de tudo, né? Medo de coisas que não deveriam dar medo. Primeira coisa, ficar ao lado da pessoa. Então, não insistindo de tocar no assunto, né? Porque a pessoa está sensível. Mas, primeira coisa, esperar o tempo passar. O tempo é o melhor dos remédios. Mas deixa ficar deitada sem sair? Não, você tem que ficar ao lado da pessoa e oferecer ajuda, oferecer suporte. Quer conversar sobre isso? Eu estou aqui do seu lado. Não quer? Eu também estou do seu lado. Olha, o que aconteceu não foi culpa sua. O que aconteceu foi culpa da violência urbana e tal. Você pode tentar ocupar a pessoa com outros assuntos, né? Dominar o cérebro dela com outros assuntos, de gosto pessoal dela, por exemplo, ou coisas que não estão relacionadas ao trauma. Agora, para situações dramáticas, principalmente quando passa de 4 semanas, eu acho que tem que buscar ajuda. Tem que buscar um psicólogo, tem que buscar um médico, que pode ser o clínico geral, pode ser um médico psiquiatra, o ginecologista, que às vezes é próximo da pessoa. Então, buscar ajuda especial, porque a gente não está apto a lidar com esse tipo de coisa. Porque é uma questão, eu não toco no assunto, aquilo fica. Eu toco no assunto, é como se eu tocasse na ferida e a pessoa se desarruma naquela situação. Então, a primeira coisa, ficar do lado, mostrar que você entende aquela pessoa. Tem gente que fala assim, pô, mas foi só um assalto, pô, levanta, vamos lá. Você acha que você é o único nessa cidade? Aí você está julgando com a sua régua, né? E cada um lida de um jeito. Então, estar do lado, oferecer ajuda, tanto sua como profissional, tentar ocupar o tempo daquela pessoa e estar principalmente com o ouvido alerta e atento para ancorar essa pessoa e trazer para a normalidade. E, gente, não tem que ter vergonha de procurar ajuda médica, não, viu? Tem que ter vergonha de não procurar. O pessoal às vezes tem preconceito, fala, não, mas é o psiquiatra e tal. Não, as doenças psiquiátricas são doenças como qualquer outras, né? Como é doença no pé, como é diabetes. Então, na verdade, às vezes a gente fica alimentando, e o risco é qual aqui? O risco dela passar de 30 dias e evoluir com uma outra doença chamada síndrome do estresse pós-traumático. Isso pode demorar anos, décadas para melhorar. Pode levar a ansiedade, pode levar a depressão, né? Pode levar a comprometimento profissional, né? Pessoal. Então, esse comecinho é uma data importante para reconhecer os sintomas. E olha, qualquer informação que você queira, até sobre esse assunto, pode acessar também o site do Dr. Leandro Teles, viu? Lá tem matérias bem legais, gente, mas assim de fácil entendimento, para a gente leigo entender mesmo. E tem os contatos do Dr. Leandro. Ó, o site é o www.leandroteles.com.br. No Facebook, facebook.com/neurologista Leandro Teles. Perfeito. Isso, sem no Instagram, Neuro Leandro Teles. Isso. Então, todas essas dicas estão também lá no Face, estão no site. E as pessoas podem mandar, inclusive, sugestões de pautas, críticas, né? Para a gente melhorando. Verdade. Obrigada pela dica de sempre, viu? Obrigada mesmo. Kátia, bom programa.